Antes de qualquer pedido, antes de qualquer palavra dirigida a Deus, eu te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Desacelere o coração. Silencie a mente. Respire fundo. Este não é apenas mais um momento de oração. É um encontro. Quando damos espaço à palavra de Deus, nossa fé se alinha e nosso coração se abre para ser moldado. Ao iniciarmos um novo ano, muitos carregam expectativas, planos e sonhos, mas poucos param para refletir como desejam viver esse novo tempo. Se você realmente deseja que este ano seja diferente, mais significativo, mais cheio de Deus e mais frutífero, existe um princípio simples, mas transformador: viver para servir. A verdadeira grandeza não está apenas no que conquistamos, mas no valor que geramos na vida de outras pessoas. Quando escolhemos servir, ajudar, cuidar e acrescentar algo de bom à vida de alguém, Deus começa a agir de maneiras surpreendentes. Portas se abrem, corações são alcançados e a alegria que nasce desse estilo de vida é profunda e duradoura. Existe uma felicidade que não vem do sucesso, do status ou das posses. Ela nasce quando deixamos de viver apenas para nós mesmos. Pessoas podem ter tudo no papel e ainda assim sentirem um vazio por dentro, mas é raro encontrar alguém que vive para servir e permanece amargo, frustrado ou sem propósito. O serviço cura, transforma e dá sentido à caminhada. Jesus nos ensinou isso não apenas com palavras, mas com atitudes. Ele mostrou que no reino de Deus, servir não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade espiritual. Quando colocamos pessoas em primeiro lugar, Deus cuida do resto. Quando escolhemos amar de forma prática, o céu se movimenta. Hoje, o Senhor te convida a viver de forma intencional, não apenas reagindo aos dias, mas escolhendo conscientemente ser instrumento de bênção. Pequenos gestos, simples atitudes e corações disponíveis podem transformar ambientes, famílias e histórias inteiras. Que esta palavra prepare o seu coração para a oração que faremos juntos. Deus quer usar sua vida. Deus quer tocar outras pessoas através de você. E tudo começa com um coração disposto a servir. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários. Amém. Quero viver para servir. Pai amado, ao entrarmos neste novo tempo, reconhecemos que cada dia é um presente que vem das tuas mãos. Obrigado, Senhor, por mais um começo, por mais uma oportunidade de viver, aprender e crescer na tua presença. Não queremos apenas atravessar os dias, queremos viver com propósito, guiados pelo teu Espírito. Senhor, ensina-nos a enxergar as pessoas como o Senhor as vê, que nossos olhos não estejam focados apenas em nossos próprios interesses, necessidades e desejos, mas que sejam sensíveis às dores, lutas e necessidades daqueles que o Senhor coloca em nosso caminho. Queremos ser canais da tua graça onde estivermos. Muitas vezes buscamos um ano melhor pensando apenas no que vamos conquistar, alcançar ou receber. Mas hoje entendemos que uma vida verdadeiramente plena também é construída pelo que entregamos. Dá-nos um coração generoso, disposto a servir sem esperar reconhecimento, aplausos ou retorno imediato. Jesus, a tua palavra nos lembra que o Senhor não veio para ser servido, mas para servir. O Rei dos Reis escolheu o caminho da humildade, do cuidado e da entrega. Se o próprio Filho de Deus viveu assim, ensina-nos a seguir o mesmo caminho. Que nossa fé se traduza em atitudes simples, práticas e cheias de amor. Pai, desperta em nós o desejo de fazer o bem todos os dias. Que possamos acordar com a pergunta certa no coração: quem eu posso
abençoar hoje. Que não passemos pelas pessoas com indiferença, mas com compaixão. Que saibamos ouvir, acolher, apoiar e levantar aqueles que estão cansados. Que este novo ano seja marcado por atitudes que refletem o teu caráter. Que sejamos lembrados não apenas pelo que falamos, mas pelo amor que demonstramos. Usa nossas mãos, nossas palavras e nosso tempo para revelar Jesus ao mundo. Se você deseja começar este ano vivendo com propósito e serviço, declare nos comentários: Senhor, usa minha vida. Senhor Deus, nós reconhecemos que viver para servir exige uma decisão diária. Não é algo que acontece por acaso. Se não formos intencionais, acabamos vivendo centrados em nós mesmos, presos à rotina, às pressões e às próprias necessidades. Por isso, hoje pedimos: ajuda-nos a viver com consciência espiritual em cada detalhe do nosso dia. Pai, livra-nos de uma fé apenas de palavras. Não queremos uma espiritualidade que fala bonito, mas que se afasta quando o amor exige ação. Ensina-nos a perceber que, muitas vezes, o milagre que alguém espera pode passar pelas nossas mãos, pelas nossas atitudes e pela nossa disposição de ajudar. Quantas vezes, Senhor, vemos alguém ferido pelo caminho e seguimos apressados, ocupados demais, justificando nossa indiferença com compromissos ou até com palavras religiosas. Hoje, quebramos esse padrão. Não queremos apenas pedir que o Senhor ajude as pessoas. Queremos estar disponíveis para ser resposta às orações. A Tua palavra nos ensina que a fé, quando não se manifesta em atitudes, está vazia. Por isso, desperta em nós uma fé viva que se move, que se envolve e que ama de forma prática. Dá-nos sensibilidade para perceber quem está cansado, quem está sobrecarregado, quem se sente invisível ou esquecido. Pai, sabemos que servir nem sempre é confortável. Às vezes exige tempo, paciência, renúncia e até sacrifício. Mas foi assim que Jesus viveu. Mesmo cansado, Ele amou. Mesmo incompreendido, Ele serviu. Mesmo ferido, Ele continuou se doando. Que esse mesmo Espírito esteja em nós. Ajuda-nos a não esperar sentir vontade para fazer o bem. Ensina-nos a escolher fazer o que é certo, confiando que a alegria virá depois. Forma em nós um caráter firme que honra o Senhor, mesmo quando ninguém está olhando. Que nossas mãos sejam instrumentos de cuidado, nossas palavras sejam fonte de encorajamento e nossas escolhas revelem que pertencemos a Cristo. Que cada pequeno gesto feito em amor tenha valor eterno diante de Ti. Se você deseja viver uma fé que se manifesta em atitudes, escreva nos comentários: minha fé vai se mover em amor. Pai querido, ao meditarmos na vida de Jesus, percebemos que o verdadeiro padrão do reino é a humildade. O Senhor nos ensina que grandeza, aos teus olhos, não está em posição, título ou reconhecimento, mas em um coração disposto a servir. Hoje pedimos que essa verdade seja profundamente enraizada em nós, Jesus. O Senhor se colocou no meio das pessoas como aquele que serve. Mesmo sendo santo, eterno e poderoso, escolheu o caminho do amor prático. Quando lavaste os pés dos discípulos, deixaste claro que o serviço humilde não é opcional. É um chamado. Aquela atitude revelou o que realmente importa ao teu coração. Pai, quebra em nós toda busca por status, comparação e competição. Remove o desejo de sermos vistos, elogiados ou colocados em primeiro lugar. Ensina-nos a encontrar alegria em levantar outros, em apoiar sonhos alheios e em contribuir para o crescimento de quem está ao nosso redor. Ajuda-nos a entender que servir
não diminui ninguém. Pelo contrário, nos torna mais parecidos com Cristo. Que não escolhamos o serviço apenas quando ele é conveniente ou confortável. Dá-nos um coração ensinável, que obedece mesmo quando isso exige renúncia. Senhor, molda nosso caráter para que sejamos constantes, que não sirvamos apenas quando estamos bem, mas também nos dias difíceis. Que nossa fidelidade não dependa de reconhecimento humano, mas do desejo sincero de agradar ao Senhor. Que cada atitude nossa reflita o teu amor. Que sejamos conhecidos como pessoas que cuidam, que se importam e que demonstram o reino de Deus com ações simples, porém cheias de significado. Se você escolhe viver a humildade de Cristo, declare nos comentários: quero servir como Jesus serviu. Senhor, reconhecemos que servir também envolve permanecer firmes quando o cansaço chega. Existem dias em que o peso das responsabilidades, das lutas e das expectativas nos desgasta emocionalmente e espiritualmente. Nesses momentos, pedimos que o Teu Espírito nos renove por dentro. Pai, ajuda-nos a não desistir de fazer o bem quando não vemos resultados imediatos. Muitas sementes são lançadas em silêncio, no anonimato, sem aplausos, mas sabemos que nada passa despercebido diante de Ti. Cada gesto de amor, cada oração silenciosa e cada atitude fiel tem valor eterno. Ensina-nos a descansar no Senhor, sem abandonar o chamado. Que saibamos encontrar equilíbrio entre servir e cuidar do coração. Não queremos viver exaustos, nem espiritualmente vazios, mas fortalecidos pela Tua presença. Renova nossas forças como a águia e sustenta-nos dia após dia. Jesus, o Senhor, conhecia o peso da missão, mas sempre buscava momentos de comunhão com o Pai, ensinando-nos a seguir esse exemplo. Que nossa força venha da intimidade contigo e não apenas do esforço humano. Que o serviço flua de um coração conectado ao céu. Pai, quando o desânimo tentar nos parar, lembra-nos do propósito. Quando a ingratidão do mundo nos ferir, cura nosso interior. Quando o reconhecimento não vier, que a Tua aprovação seja suficiente para nós. Que possamos perseverar com alegria, sabendo que o Senhor está trabalhando, mesmo quando não vemos. Dá-nos constância, fidelidade e um espírito firme, que não desiste diante das dificuldades. Se você decide não desistir de fazer o bem, escreva nos comentários: eu vou perseverar. Pai amado, reconhecemos que servir como Jesus serviu exige transformação interior. Não é algo natural para o coração humano, é uma obra do Teu Espírito em nós. Por isso, hoje nos colocamos diante do Senhor com sinceridade, pedindo que molde nossas intenções e purifique nossos motivos. Confessamos, Pai, que muitas vezes queremos ser valorizados antes de servir, compreendidos antes de obedecer, confortáveis antes de amar. Mas hoje, escolhemos um caminho mais alto. Queremos colocar o caráter acima do conforto, a obediência acima das emoções e a vontade de Deus acima da nossa própria vontade. Senhor, quebra em nós todo egoísmo disfarçado de maturidade. Remove a necessidade de provar algo para alguém. Livra-nos do desejo de competir, de nos comparar e de buscar reconhecimento. Ensina-nos a servir em segredo, a amar sem plateia e a fazer o bem mesmo quando ninguém percebe. Espírito Santo, torna-nos intencionais. Não permita que vivamos no automático, guiados apenas pela rotina. Acorda-nos espiritualmente todos os dias. Coloca sensibilidade em nosso coração para perceber quem precisa de uma palavra, de um gesto, de um abraço ou de ajuda prática. Pai, guarda-nos de uma vida centrada em nós mesmos. Sabemos que,
Se não escolhermos servir de forma consciente, naturalmente escolheremos a nós mesmos. Por isso, conduz nossos passos, guia nossas decisões, alinha nosso coração ao teu. Que nossa vida revele Jesus não apenas nos grandes momentos, mas nas pequenas atitudes diárias. Que sejamos fiéis no pouco, constantes no amor e firmes na verdade. Se você deseja que Deus transforme seu coração para servir melhor, escreva nos comentários: Espírito Santo, molda meu coração. Pai eterno, entendemos que servir também é confiar. Muitas vezes, o Senhor nos chama a amar, ajudar e caminhar com pessoas sem nos revelar todo o resultado. Não sabemos se veremos frutos imediatos, mas escolhemos obedecer mesmo assim. Hoje declaramos que nossa confiança está no Senhor, não nas circunstâncias. Ajuda-nos a não medir o valor do serviço pelos resultados visíveis. Que não sejamos movidos por números, retornos ou recompensas humanas. Ensina-nos a confiar que o Senhor está agindo nos bastidores, mesmo quando tudo parece silencioso. Pai, livra-nos da ansiedade de querer controlar tudo, que não tentemos acelerar processos, forçar mudanças ou carregar pesos que não nos pertencem. Ensina-nos a fazer a nossa parte com fidelidade e a descansar, sabendo que o Senhor cuida do restante. Jesus, tu chamaste pessoas simples e imperfeitas para transformar o mundo. Isso nos lembra que o Senhor não procura habilidades extraordinárias, mas corações disponíveis. Usa-nos do jeito que somos, enquanto o Senhor nos transforma no caminho. Que não nos sintamos pequenos, incapazes ou insuficientes. Quando o Senhor chama, o Senhor capacita. Quando o Senhor envia, o Senhor acompanha. Que essa verdade nos fortaleça nos dias em que a insegurança tentar nos paralisar. Pai, entrega-nos um espírito confiante, humilde e perseverante. Que caminhemos pela fé, não pelo que vemos. Que sirvamos por amor, não por obrigação, e que nossa esperança esteja firmada no Senhor. Se você escolhe confiar em Deus enquanto serve, declare nos comentários: minha confiança está no Senhor. Antes de encerrar este momento, lembre-se de algo muito importante. Deus vê aquilo que ninguém mais vê. Ele vê suas lutas silenciosas, suas orações não respondidas ainda, suas lágrimas escondidas e também sua fidelidade nos pequenos detalhes. Talvez você esteja fazendo o certo há muito tempo e se perguntando se vale a pena continuar. A palavra de Deus nos encoraja em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Se não houvermos desfalecido, o tempo de Deus nunca chega atrasado. Cada passo de obediência, cada renúncia, cada escolha certa feita em secreto está sendo registrada no céu. O Senhor usa processos para nos preparar para aquilo que Ele já preparou para nós. Não desista no meio da corrida. Não abandone a fé por causa do cansaço. Quem permanece em Cristo sempre chega ao fim fortalecido. Às vezes, Deus não tira o peso imediatamente porque Ele quer fortalecer seus músculos espirituais. Primeiro, hoje, receba essa verdade no coração. Você não está parado. Você não está esquecido. Você não está correndo em vão. Continue correndo com perseverança. Continue confiando. Continue olhando para Jesus. O mesmo Deus que te chamou é fiel para te sustentar até o final. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu vou continuar correndo pela fé.